Então vamos lá. O assunto do papo de hoje vai ser 5 níveis de maturidade comercial para empresas de consultoria. Isso é inspirado nos nossos aprendizados muito aqui na Shifting, vendo erros que a gente cometeu no passado, que outros empresários cometem, que a gente vê, a gente identificou que existe uma maneira de você começar barato e fácil e ganhando maturidade com o tempo, conforme você aprende sobre o seu mercado. Então a ideia é que hoje eu mostre para vocês esses 5 níveis. Quem já leu o nosso e-book sabe que isso está referenciado lá de alguma forma. Nós vamos dar uma aprofundada aqui nesse assunto agora. E aí, aqui já é assim, ó, 80% do talk está nesse slide, tá bom? Por quê? Porque esses são os 5 níveis. E como a gente tem 10, 15 minutos, ao invés de eu fazer um slide para cada um, eu vou comentar sobre cada um, porque é bem intuitivo e vocês vão entender rápido. O primeiro nível de maturidade, que é praticamente o nível zero, é o relacionamento dos sócios. Qual que é a história padrão do empresário de consultoria, na maioria dos casos? É alguém que teve uma experiência no mundo corporativo de alguns anos, às vezes décadas, aprendeu ali uma determinada especialidade e em um determinado momento decidiu empreender e foi para o mercado para oferecer essa especialidade como um serviço para as empresas. E os primeiros clientes costumam vir da carteira de relacionamento dessa pessoa, principalmente se ela tem realmente décadas de experiência, como alguns têm. Vem da carteira de relacionamentos dessa pessoa. Então, da carteira de relacionamentos, ela fecha os seus primeiros clientes, por isso que eu considero que o primeiro nível de maturidade é esse, é quando você explora a sua própria carteira para angariar os seus primeiros clientes. Algumas empresas vivem um bom tempo em cima dessa modalidade comercial, se é que a gente pode chamar assim. Tem empresas que ficam grandes, faturam milhões e milhões em cima de relacionamento dos sócios. Vai depender muito do mercado, vai depender muito dos fundadores. Fundador cabeça branca muitas vezes tem esse artifício mais do que fundador de muito cabelo, entendeu? Se é que vocês me entendem. Porque você vai acumulando uma carteira de contatos ao longo do tempo, né? Outros empresários, como foi até o caso aqui na Shifting, o nosso primeiro cliente já veio de prospecção ativa. A gente sabia que a gente tinha que ter um processo comercial, a empresa já nasceu com esse processo. Então a gente ia manualmente mesmo no LinkedIn, identificava os empresários para os quais a gente queria vender e a gente mandava mensagem para eles. Era na mão, a gente mandava de 10 a 20 por dia, já é um processo. Você já está prospectando, já está vendendo. 10 a 20 minutos por dia, você consegue iniciar um processo de prospecção ativa. É bem tranquilo. Eu vou até mencionar alguns erros comuns, mas é importante você identificar bem para quem você está vendendo, identificar também como você vai testar a sua proposta de valor, né? Principalmente se você está no começo, não é só sobre você implementar um processo para vender, você tem que saber o que você está vendendo, o que esse produto vai fazer para quem está comprando. Existe uma espécie de validação ali, né? De Product Market Fit, que a galera do marketing está começando a falar bastante de Product Market Fit. Eu tenho uma tese. Eu acho que os marqueteiros vão descobrir que marketing e inovação é a mesma coisa. Pode ser uma bomba aí para muitos de vocês, mas essa é a minha tese. Eu acho que o marketing e a inovação, eles vão se encontrando, se encontrando, se encontrando cada vez mais. E daqui a pouco a galera de inovação tá falando de marketing, a galera de marketing tá falando de inovação. Quer dizer, vai se descobrir que... E por que que eu falo isso, né? Porque tanto marketing quanto inovação é você descobrir o que as pessoas querem e arrumar maneiras de oferecer isso para elas, né? Então essa retórica, ela vai se aproximando. E aí, bom, eu tava falando da prospecção ativa. Uma vez você tendo... E daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse passo a passo, né? Mas você tendo um processo de prospecção ativa validada, isso significa que você já tem uma noção de qual é o público e qual é a mensagem que vai permitir que você venda seu negócio. Quem estava nos outros encontros sabe que eu mostro sempre um diagrama com 4 círculos, que é mercado, serviço, mensagem e canal. Então você está sempre trabalhando esses 4 pés meio que ao mesmo tempo quando você está falando de marketing, né? Porque você está, através de algum canal, propagando uma mensagem para algum mercado com o objetivo de vender algum serviço. Então, se o seu sistema comercial não está dando certo, você precisa olhar para essas 4 variáveis e não para uma só. Então, quando você tem um processo validado de prospecção ativa, você já vai ter uma boa noção
de mercado, mensagem e de produto. O canal, você vai ter que validar vários canais, né? A ideia desse framework é que você vai agregando canais ao longo do tempo. Na prospecção ativa, o canal muitas vezes vai ser o LinkedIn ou a venda social. Estamos falando de B2B, o LinkedIn é o go-to channel, o canal que você vai, assim, meio que de olho fechado, exceto algumas raras exceções. Ok, e quando é que você pula da prospecção ativa para o inbound marketing? Qual é a diferença, né? Você sabendo qual é o público, qual é a mensagem e tendo validação do seu serviço, você pode incrementar seu site, você vai começar a pensar em rede social, você vai começar a pensar em anúncio, você vai começar a pensar em estratégias de atração. Na prospecção ativa, você está indo atrás das pessoas. Quando você pula para o inbound, você passa a atrair mais as pessoas. Mas quem é atraído? É a pessoa certa, no canal certo, com a mensagem certa, com a solução certa. Então você não vai atrair falando qualquer coisa. Por isso que você faz o outbound antes, por isso que você prospecta ativamente antes, para você saber o que falar. E aí você sabe o que falar, beleza. Daí você vai para as estratégias de atração, que é o que a gente chama de inbound marketing, que é rede social, anúncio na internet, é formulário para você preencher, esse tipo de coisa. Você tendo essa, e isso significa, né, que você vai começar a desenvolver uma infraestrutura digital, certo? Por quê? Porque para você ter estratégia de atração, você tem que ter anúncio. O que é o anúncio? É uma peça de conteúdo. É uma peça de conteúdo que você coloca lá. Daí você configura um ad nessa peça. Esse anúncio vai mandar para o seu site. Quer dizer, você está construindo a sua loja online praticamente. Não é um e-commerce, mas é a sua loja online, é seu escritório na internet, vamos dizer assim. E você tá, conforme você vai construindo essa sua infraestrutura, essa sua casinha, daí você consegue pensar e sair da caixa para jogar tráfego para essa casinha. Então, eu tenho agora um site legal, tenho landing page legal, sei quais são os anúncios que convertem mais, daí eu vou aumentar a produção de conteúdo. Daí eu vou tentar viralizar post na rede social. Por quê? Porque esse post que viralizou vai levar a gente para onde? Para o seu site. E aí lá no seu site você vai ter conversão. Se você produz conteúdo antes de você ter essa infraestrutura, o que acontece? Você produz conteúdo, as pessoas não têm para onde ir. Às vezes ela até quer te contratar, mas ela não sabe o que você faz, ela não sabe como demonstrar interesse. Aí você vai falar, mas ela vai mandar uma mensagem no Instagram. Mas aí o esforço para ela é muito grande. Esse atrito tem que ser removido. Como é que você remove esse atrito? Com uma infraestrutura digital legal, que aí esse tráfego vai ter o que fazer, vai ter o que consumir, e aí eles vão converter lá. Então, por isso que você primeiro constrói a sua casinha ali no inbound marketing com estratégia de tráfego para você poder validar bem essa infraestrutura, para daí depois você ir produzir conteúdo em vários canais, que daí esse conteúdo vai trazer tráfego para essa infraestrutura. Estão entendendo como cada canal se empilha no anterior? Essa é a lógica. Por quê? Porque relacionamento dos sócios é uma venda gratuita. Prospecção ativa é uma venda que pode ser quase gratuita. Inbound marketing já é difícil. Você produzir conteúdo de forma massiva, tendo inbound, daí você já está falando de equipe, você já está falando de custo. Quer dizer, cada canal vai ficando mais caro conforme você vai crescendo, né? É meio lógico isso. É feito para que seja dessa forma. E aí o Omnichannel, o que que é Omni? Omni é tudo, né? A gente não fala que Deus é onipresente. É isso, é onicanal. Quer dizer, você está em todos os canais. É lógico que você está em todos, é utópico, mas você tem que buscar estar no máximo que você puder. Vai participar de um evento, patrocina um evento. As maiores empresas de serviço empresarial do mundo, como o Goldman Sachs, por exemplo, que é uma empresa do mercado financeiro, mas é uma empresa de serviço empresarial, eles patrocinam um campeonato de tênis de Roland Garros, por exemplo. Eles não fazem ação no supermercado, certo? Por quê? Porque o seu cliente está em alguns lugares mais do que em outros. Então, onde que Goldman Sachs vai patrocinar evento? É Roland Garros, é evento de golfe, é onde está a galera que está tomando decisão em nível corporativo. Então, qual é o canal? Depende de quem é seu cliente, depende de onde ele está. Mas aqui, você tem que sair da caixa, e onde ele estiver, você deve tentar estar. Esse é o significado do onicanal. Por que que esse framework é um framework interessante? Por que que a gente decidiu materializar isso aqui e trazer para vocês? Porque com isso daqui, você começa hoje com custo zero
e você começa a validar aquilo que é importante que seja validado. Você validando, daí você faz um investimento mais inteligente, num negócio que você já conhece melhor. E aí você vai aumentando a maturidade com o tempo. Erros comuns, tá? Produzir conteúdo antes da hora ou de forma não estratégica, um conteúdo que não tem para onde levar as pessoas, que não vai converter, ou você ficar testando as coisas de maneira muito errática. Por exemplo, contratei uma agência, contratei a V4 Company, paguei lá o FII deles, é em torno de uns 3 a 5 mil o FII. Contratei, fiquei com eles lá 3, 4, 5, 6 meses, não deu resultado, daí eu desliguei, agora eu estou procurando outro. Quer dizer, você está testando o fornecedor. Mas o que você tem que testar? O proposta de valor, canal, mensagem e público-alvo. Então, mesmo que você contrate a V4, contrate outra agência, contrate quem for, entenda que eles também vão estar num esforço com você de validar esses pilares, para quando você trocar a agência, você saber pelo menos o que você mudaria do trabalho da anterior. E não pensar, aquela agência é ruim, eu preciso de uma agência boa. Não é sobre a agência boa, sobre a agência ruim. É sobre você encaixar as peças do quebra-cabeça. Você pode fazer internamente, pode fazer com uma agência top, pode fazer com uma agência ruim, vai depender de como esse quebra-cabeça está encaixado na sua cabeça, de como você vai puxar essa demanda também. Lógico que alguns parceiros mais estratégicos, eles vão poder te ajudar melhor, porque eles sabem disso. Muitas agências estão presas ao canal que eles dominam e que eles comercializam, é comum. Então, mas essa consciência é importante que vocês tenham. Então vamos lá, continuar para a gente não demorar muito. Isso aqui vocês já viram, né? Ou pelo menos quem estava nos encontros anteriores já viu o que é. E é exatamente a lógica que eu estou mostrando nesse modelo de maturidade. Quer dizer, você começa investindo pouco, porque você tem muita incerteza. Você vai reduzindo a incerteza através da descoberta, e aí, conforme a sua incerteza vai sendo reduzida, você aumenta o investimento para expansão. Então, não dá para crescer antes da hora. Tem timing, isso é importante. Estão entendendo por que eu digo que marketing e inovação é a mesma coisa? Não é à toa que essas coisas se sobrepõem. É by design, é feito para funcionar desse jeito, porque a gente entende quais são os problemas que muitos consultores enfrentam, né? Então, erros comuns, já mencionei, produzir conteúdo que não vende, visão de curto prazo, que é como eu entendo essa coisa de você ficar testando a agência e não testar os encaixes do mercado, não definir um público-alvo. Porque quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Isso é um erro comum. Agora está sendo tão dito que eu acho que a galera vai começar a escolher. Você vai ver que quem hoje você pensa que é seu concorrente, amanhã escolheu atender um público que você não quer atender e tem espaço para todo mundo. Então, define um público-alvo que você vai ver como os concorrentes começam a desaparecer. Beleza, galera. Esse foi o bate-papo de hoje. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o método da Shifting, esse daqui é o QR Code para o nosso e-book. Vocês aprofundam um pouco o que eu disse aqui, né? Mas o encontro e o e-book vai apimentando essa história. Porque não é tão preto no branco, né? Exige muito um trabalho de autoconsciência e etc. Enfim. Se você está assistindo no YouTube, porque isso aqui é um encontro gravado e vai para o YouTube, você devia sair do YouTube e vir para cá. Tem um monte de gente aqui legal querendo falar com vocês, e quanto mais gente vier aqui para esse encontro, mais rico ele vai sendo, né? Então, aqui no YouTube são 15, 20 minutos no máximo. O encontro aqui é 1h30 de bate-papo. Então, cola aí, pô. Tem aqui o QR Code para você se inscrever e participar. Se você quiser falar com a Shifting, você que está aqui comigo hoje no encontro, ou você que está no YouTube, também lê esse QR Code aí. Quem está no YouTube também tem todos os links embaixo, né? Você está vendo o link dos vídeos no celular, vai ler o QR Code com, né? Então, os links vão estar todos na descrição. Galera, do Talk era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante. Quem está aqui comigo está gravado. Eu vi que algumas pessoas chegaram no meio, depois pode assistir lá. Se não, semana que vem tem mais um. Fechou? Valeu, galera do YouTube.